Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. Perguntas poderão ser feitas às palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pelas comissões de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e da Advocacia de Família e Sucessões da UAB São Paulo, que falará sobre o tema Alienação Parental, reflexões interdisciplinares sobre a lei e seus impactos na infância e nas famílias. Temos a satisfação de receber a doutora Thais Dantas, que é advogada e presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de cada um, de cada uma, para que a gente possa ter essa conversa que é tão necessária a respeito do tema de alienação parental, que nos motiva a reunir esses especialistas aqui no dia de hoje, é basicamente conseguir ter um olhar aprofundado para esse fenômeno e entender qual que é a resposta jurídica que nosso país tem construído frente a ele, entendendo que, sim, essa lei traz diversos desafios, principalmente quando a gente pensa na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O que eu gostaria de trazer nesse momento inicial de abertura é que a nossa preocupação, tanto enquanto Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, como também como Comissão de Direitos de Família, é assegurar que a gente consiga olhar para as crianças e adolescentes que estão envolvidos nessa situação, de fato, como sujeitos de direito, não como objeto, que infelizmente é uma situação em que Poder Judiciário, até mesmo que disputas familiares, ainda seguem colocando esses indivíduos, embora a gente tenha avançado muito historicamente. Então, a gente tem já desde 1988, desde a nossa Constituição Federal, o artigo 227, que vai trazer que criança e adolescente são absoluta prioridade. 2 anos depois, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um ordenamento específico para cuidar da infância e da adolescência, olhando para eles como sujeitos de direitos que devem ter a sua proteção integral garantida e o seu melhor interesse respeitado. O que, que isso significa? Que a gente precisa olhar para a criança e para a adolescente como alguém que é sujeito do aqui e do agora, que precisa ter um apoio, um cuidado, seja do ponto de vista da família, seja do ponto de vista da sociedade como um todo, e especialmente das políticas públicas e da legislação, como alguém que precisa ser protegido e ter seus direitos promovidos na vida toda, não só quando a violação já está instalada. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de melhor interesse e de respeitar a condição peculiar de desenvolvimento, a gente está falando de uma situação em que, de fato, é necessário afastar uma visão adultocêntrica que vê a criança como um mini adulto e passar para um olhar que vai enxergar as especificidades desse momento de desenvolvimento, e que vai variar muito ali, desde a primeira infância até a adolescência, que vai fazer as adaptações necessárias. E quando a gente pensa em legislação, quando a gente pensa no sistema de justiça, como é o caso nesse encontro de hoje, a gente está falando de esforços para ter uma justiça que seja amigável, sensível, acessível a crianças e adolescentes. E nesse debate, a gente não poderia deixar de falar sobre alienação parental, que é um tema muito presente ainda no judiciário, num contexto em que a lei tem trazido distorções, pelo que a gente consegue observar na prática, seja em casos relacionados ao silenciamento das vítimas, ou eventualmente, né, de uma parte da família, trazendo aí um recorte de gênero bastante forte, que teremos a oportunidade de explorar ao longo dessa conversa, seja também em uma situação em que não há uma aplicação adequada e crianças e adolescentes são revitimizados, sem ter o contato com os especialistas que eles precisam para que tudo seja adequadamente apurado. A ideia é que essa conversa seja, então, um primeiro passo para amadurecimento de contribuições que a OAB São Paulo possa fazer essa discussão num contexto em que há um projeto de lei em tramitação e que a gente tem também tantos desafios de aplicação no judiciário. Com isso posto, eu passo então aqui a palavra às colegas presentes que muito gentilmente aceitaram compartilhar o conhecimento delas numa perspectiva interdisciplinar. Então, esse foi um esforço nesse momento de que a gente
tenha um olhar para essa discussão que não é exclusivo do direito. Obviamente, olhar os julgados, olhar como a lei foi construída é de extrema importância. Entender como o judiciário a está aplicando também é muito importante. Mas sempre que a gente fala de situações de violência, que a gente fala de qualquer situação envolvendo pessoas, especialmente crianças e adolescentes, esse olhar que vai olhar também para a perspectiva psicossocial vai fazer muita diferença. A ideia, então, é que nessa primeira rodada a gente tenha a oportunidade de escutar todas as convidadas, trazendo o seu olhar específico para essa questão, e, paralelamente, eu vou observando os comentários, perguntas e provocações que aparecem aqui no chat, no YouTube, então reforço o pedido para que vocês façam essa contribuição, para que nos minutos finais seja possível endereçar alguns deles, mesmo que a gente não encerre totalmente esse debate por agora. Então, aproveitando esse momento aqui e sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Michele, que está representando também a Comissão de Direito de Família, hoje aqui nessa conversa conosco, para trazer um olhar que nos leve a uma reflexão sobre como os julgados têm sido aplicados, o que a gente consegue ver na experiência concreta, ainda um pouco fria, obviamente, da lei dos tribunais, mas como essa discussão está sendo levada e qual que é o ponto de partida para essa conversa quando a gente pensa em operadores e operadoras do direito, principalmente naqueles que estão trabalhando no âmbito do direito de família. Então, muitíssimo obrigada, doutora Michele. Agora a palavra está contigo. Olá, boa noite a todas as pessoas. Eu agradeço imensamente o convite. Thaís, muito obrigada. Como a gente havia conversado, né, eu trago aqui um pouquinho da minha atuação na advocacia. É uma advocacia voltada à proteção da criança e do adolescente, e eu tenho como primórdios falar um pouquinho para vocês com relação à defesa da criança e do adolescente dentro da minha atuação na advocacia. E para enfrentar esse tema que nos traz tanta inquietação, que enfrentamos muitos desafios no dia a dia na advocacia, eu trouxe aqui alguns julgados, eu vou compartilhar a tela, você só me fala, por gentileza, se entrou. Sim. Obrigada. Então, o primeiro caso que eu trago aqui é um caso onde houve um processo de a mãe busca pela declaração da alienação parental. Nesse contexto, os pais tinham feito um acordo a criança estar morando com a avó materna. Ela foi um acordo feito entre os genitores para que a criança ficasse mais próximo da escola e pudesse ficar só meio período na escola. Ela trazia algumas queixas com relação a ficar o período integral na escola, e passado 2 anos desse acordo, a criança residindo com a avó paterna, os pais vieram a se divorciar. Neste caso, a avó ficou com a criança, o genitor passou a residir com a mãe e, consequentemente, com a filha. Passados-se 2 anos do divórcio, a mãe ela começou a enfrentar dificuldades no convívio com a filha, no acesso das informações de escola, saúde, e ela acabou ajuizando a ação de alienação parental por parte do genitor. Ela enfrentava desafios diante da guarda ali, que eles haviam acordado uma guarda compartilhada no processo de divórcio, e por isso ela sentia interferências contrariando tudo aquilo que eles haviam acordado. Em primeiro momento, na perícia, ficou constatado que a ausência de provas robustas, neste caso, em que a filha tivesse qualquer tipo de afetação na sua formação psicológica. E a sentença veio de improcedência, ficando a guarda compartilhada mantida. Essa mãe, ela recorreu ao nosso tribunal
e o que muito me trouxe, né, como escolha desse julgado é que durante o processo essa criança completou 12 anos e a mãe pediu a oitiva da filha. E das provas que ela tinha, o tribunal entendeu por manter a sentença, entendendo que a relação entre a genitora e a mãe estava mantida e preservada. Ela continuava sendo afetuosa, sendo carinhosa com a mãe. E aí o que existia era uma enorme recíproca de animosidade entre os genitores. E no próprio acórdão traz ali uma orientação de tratamento psicológico de ambos, que atenderia ao melhor interesse da criança. Passando para o próximo julgado, é um acordo de guarda unilateral, onde os genitores trouxeram que o filho, na época, aos 4 anos, iria residir com a mãe, ao passo que o pai teria o direito de convivência padrão. O genitor, numa dessas visitas, foi retirar o filho, acabou deixando o filho sozinho, de 6 anos, para que ele pudesse trabalhar. Ele dava aulas à noite. A genitora, por coincidência, acabou indo levar o tênis na casa do genitor e nessa ida dela até a casa, ela encontrou o filho sozinho. Acionou o genitor, acionou a guarda, levou todos para uma delegacia e ela acabou levando a criança consigo. Neste caso, o genitor ele entrou com uma ação e o que me destaca é que ele pleiteou a proibição da genitora de se aproximar 100 metros de sua residência. Esse foi um dos pedidos dele. E pediu a declaração da alienação parental. O que mais me trouxe de concreto para que eu pudesse escolher esse caso foi que o estudo técnico não apresentou esclarecimento e pouco tratou da prática de alienação parental. A ausência de resposta conclusiva e uma imprecisão do laudo pericial, que prejudicou o exercício do contraditório. Então, a sentença foi anulada e mantido para que se fizesse nova perícia. Também trago um outro caso do nosso Tribunal de São Paulo, onde a mãe ela teve algumas questões por agressão, ela relatou na delegacia uma suposta agressão do pai contra a filha e ela também ofendeu o pai por rede social, ela mandou e-mails, mensagens no WhatsApp e neste caso o tribunal entendeu que a conduta dela ultrapassou os limites do razoável e aí fixou uma indenização em danos morais de R$25 mil. Eu mantive os números dos processos em sigilo, mas caso alguém tenha interesse, depois eu disponibilizo o número do acórdão para quem tiver interesse em ter para estudo. Neste caso, foi mantido, então, o valor de R$25 mil em danos morais. E, para finalizar, o último acórdão que eu trago não é de São Paulo, porque não consegui localizar, é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde houve a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero. É uma decisão recente, agora, de março de 2025, onde houve uma ação de guarda e convivência de alimentos pelo genitor e pedindo a guarda unilateral para ele. Foi fixada a guarda compartilhada provisória e o lar referencial paterno. Porém, havia ali, e ele não trouxe para os autos, a comprovada a violência doméstica, o comportamento agressivo do recorrido e indícios de alienação parental. E no recurso houve a aplicação para o protocolo com perspectiva de gênero e o princípio do melhor interesse da criança. Foi fixada a guarda compartilhada, porque pressupunha-se que havia um ambiente cooperativo, não era o caso, e houve, então, a inversão da guarda para a genitora. Ao final, assim como nos episódios de violência doméstica e os inegáveis indícios de alienação parental por parte do genitor, a guarda deve ser
concedida à genitora na modalidade unilateral, com regulamentação das visitas por parte do pai. Esse foi um caso do Tribunal de Minas, já com a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, e que eu achei interessante trazer hoje para vocês. Então, eu trago aqui alguns pontos de destaque para que a gente possa continuar nossos estudos, onde a alienação ela é, em regra, comprovada por provas técnicas, a guarda compartilhada por ser a regra, exceto em casos de violência, como nós vimos, e o melhor interesse da criança prevalece ainda nas disputas parentais. Fica os meus contatos. Eu agradeço, Thaís, pela oportunidade e deixo aqui o meu contato para caso alguém tenha dúvidas, eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Michele. Acho que você traz contribuições bem importantes para que a gente tenha um ponto de partida olhando como está sendo a aplicação da lei e entendendo que esses são alguns cenários em que dão elementos para a gente olhar o que está acontecendo, mas a gente sabe, isso vai se aprofundar aqui a partir das falas, de que é muito grande também o descompasso entre o que é previsto nessa legislação e o que a gente vê na prática, muitas vezes em situações em que há uma negligência perante uma situação de violência contra a criança, ou até mesmo algum nível de silenciamento perante as mulheres, especialmente que denunciam essas situações de violência. Teve aqui algumas contribuições no chat, inclusive destacando o quanto a gente precisa avançar de fato para ter aplicação adequada, inclusive de uma lei mais recente, né, de 2023, que vai tratar sobre a questão da guarda. Então, há de fato pontos para que a gente possa avançar. Eu vou pedir muito gentilmente, Michele, para você terminar o compartilhamento de tela e eu vou passar a palavra, então, para a doutora Renata Revite, que é promotora de Justiça da Infância e da Família e é assessora do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, para trazer as suas contribuições, tanto em relação a quais são os desafios da aplicação dessa legislação, como ela tem visto isso acontecendo ali na prática, a partir da sua experiência profissional. Muito obrigada, doutora Renata, por estar com a gente. Thaís, muito obrigada pela minha apresentação, obrigada à OAB pelo convite para participar desse debate fundamental. Eu me sinto muito honrada, como promotora de justiça, de estar nesse evento da OAB. Aliás, eu ingresso a recente chapa que ganhou o IBDFAN São Paulo na comissão de intersecção com o Ministério Público, procurando exatamente trazer uma integração maior, trazer o Ministério Público para as fantásticas formações, capacitações e debates que são realizados no âmbito da OAB e do IBDFAN, e também trazer a visão institucional do MP para essa integração institucional e profissional em prol neste caso específico da conversa de hoje, de nossas crianças e adolescentes, nossa prioridade absoluta, principal razão das nossas intervenções e das decisões judiciais em que haja interesses de crianças e adolescentes sendo discutidos. Eu gostaria, então, de fazer... É uma fala bastante breve. Eu selecionei alguns pontos que eu gostaria de refletir aqui, porque não vai dar para aprofundar. Peço licença para compartilhar a minha tela, mas é mais para a gente ter um início de uma provocação, até porque vão ter várias colegas que falarão depois de mim na sequência. Então, esse assunto certamente vai ser ainda aprofundado. Só me falem se deu certo, por favor. Foi? Sim. Ótimo. Deixa eu controlar aqui meu tempo. Vamos lá. Enfim, né? Primeiro, o objetivo, embora o objetivo dessa nossa conversa de hoje seja a alienação parental, não tem como falarmos de alienação parental sem olharmos de uma forma mais abrangente ao direito que crianças e adolescentes têm de viver sem violência. Até porque a alienação parental é uma das formas de violência psicológica estabelecidas, descritas pela Lei 13.431,
conhecida como Lei da Escuta, embora eu nem goste desse nome, porque essa lei é muito mais do que a simples, do que garantir, claro, muito, muito importante garantir a voz e a participação, mas essa lei é muito mais que isso. A gente está falando, portanto, do direito que crianças e adolescentes têm de viver sem violência, o direito humano de viver sem violência, principalmente no âmbito das suas famílias. A Constituição Federal, que já foi mencionada aqui pela Thaís, o artigo 227, que eu costumo brincar, né? Gente, eu já passei de ser promotora, eu já sou ativista, eu ando com camiseta, artigo 227, fico torcendo que as pessoas me perguntem o que é isso, para eu poder falar, você não conhece o artigo 227? Assim, deveria ser de conhecimento obrigatório de todas as pessoas, né? Porque como diz como a gente, se a gente observar o que diz esse artigo 227, principalmente naquela virada de chave do antigo Código de Menores, a gente coloca ali, com prioridade absoluta constitucional, né, a única previsão constitucional de absoluta prioridade, a gente escolheu nossas crianças, nossos adolescentes, depois, por emenda constitucional, os jovens, para colocarmos em primeiro lugar. O artigo 4º do ECA diz em que ocasiões, o que significa prioridade absoluta. Na verdade, é para tudo. É a criança em primeiro lugar, o interesse da criança em primeiro lugar, nas políticas públicas, no orçamento público, no primeiro a ser atendido, primeiro a ser socorrido, o interesse da criança, nossa prioridade absoluta deve ser sempre observado em todos os contextos. O artigo 227 já trazia ali que, dentre aqueles direitos fundamentais, básicos, direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, educação, e entre eles o direito de ser colocado a salvo de qualquer forma de violência, opressão, crueldade. O artigo 227, portanto, de 1988, distribui a responsabilidade ao Estado, à sociedade, à família, ou seja, todos nós temos a obrigação de garantir que nenhuma criança ou adolescente sofra violência. A Constituição Federal ela veio muito na toada de um grande movimento internacional em que o Brasil se despontou pioneiro, em que se aprovou, e o Brasil foi o primeiro signatário da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional, que, embora a gente chame de convenção, integra o nosso ordenamento jurídico, é lei que precisa ser citada, mencionada, é o Decreto 99.710, e que trouxe para o nosso ordenamento jurídico com status infraconstitucional, mas supralegal, também o direito de viver sem violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros artigos, traz o direito de viver sem violência. Eu chamo a atenção aqui para o artigo 18, que é uma alteração feita em 2014 do ECA, pela conhecida Lei Menino Bernardo, e é interessante porque, não obstante, desde 88, crianças e adolescentes já tivessem o direito de viver sem violência, precisou, em 2014, alterar o ECA para falar, olha, essa violência que não pode ter em lugar nenhum, também não pode dentro de casa, porque a gente parecia que, assim, como se dentro de casa os direitos humanos fossem mitigados, e pai e mãe, dentro dessa história em que a gente é forjada do grande senhor feudal, dono absoluto das suas mulheres, filhos e escravos, pudesse determinar e agredir e educar com violência. A Lei Menino Bernardo alterou o ECA para proibir também a violência dentro de casa. Lei até hoje criticada, a lei da palmada, mas não é à toa que a gente precisou, inclusive, vir para reforçar que é sem violência em todos os lugares, até dentro de casa. Marco legal da primeira infância coloca a prioridade absoluta de qualquer atendimento quando se tem crianças nos primeiros anos de vida num ambiente com violência. A gente tem aí, mais recentemente, a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta, que ela é valiosíssima, porque apesar da farta legislação proibindo, né, a violência contra a criança, reprovando a violência contra a criança, foi essa lei que veio nos dizer o que fazer, como fazer para enfrentar de forma intersetorial, no âmbito da prevenção, da promoção de direitos, da proteção integral e da participação, né? A participação é um dos pilares da Convenção dos Direitos da Criança, os 4 P's, e a participação vem essa legislação para trazer a voz da criança em contexto de violência como vítima ou testemunha, para ser colhida essa voz de uma forma que tenha peso, receba credibilidade e que ela consiga participar sem revitimização, né, ou com um mínimo de revitimização. É uma lei de suma importância
reforçada depois pela Lei Henri Borel, que ela sozinha não existe. A Lei Henri Borel ela vem somar com a Lei 13.431 para trazer as violências da Lei Henri Borel, são as mesmas da Lei 13.431. Ela vem trazer tudo que a gente tem na Lei Maria da Penha, aquela proteção extraordinária para o âmbito da infância, com, portanto, um corte etário, diferente da Lei Maria da Penha, que tem ali a sua lente de gênero. Essa lei Henri Borel ela vem trazer a lente de etário para aquela proteção, e em vários artigos ela é muito próxima da Lei Maria da Penha, e essa lei mais recente ainda que institui o direito de brincar e a parentalidade positiva como políticas de Estado a serem implementadas, e compete ao Ministério Público fomentar a implementação de todas essas legislações. Apesar de toda essa legislação farta, só para trazer uma pinçadinha, vocês estão muito cansados de ver, o Atlas da Violência 2025 traz os números, como sempre, assustadores de violência contra crianças e adolescentes, mas o que é importante dizer aqui é que, de novo, assim como a violência contra a mulher, quando a gente está falando de violência contra a criança, ela predomina no ambiente doméstico. Ela não é uma violência urbana. A violência urbana existe, mas quando a gente fala do lugar onde as crianças e adolescentes estão menos protegidos hoje, a gente pode garantir que esse ambiente é dentro de casa. E onde crianças estão sendo agredidas, mulheres estão sendo agredidas. Onde mulheres estão sendo agredidas, crianças estão sendo agredidas. Esse gráfico de 2021, do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz ali o recorte das mulheres que sofreram violência em roxinho, tendo filhos, e laranjinha, não tendo filhos. E a gente pode observar que as mulheres que têm filhos, elas estão muito mais suscetíveis a sofrer violência, e a gente está falando ali, por exemplo, na segunda linha, mulheres que sofreram esfaqueamento ou tiro, quase 80% com filhos. A gente está falando, portanto, de um número assustador de crianças invisíveis nesse cenário de medo, de grito, de tensão, de sangue, de quebra-quebra, crianças que a gente não está, na maioria das vezes, enxergando. Essas crianças existem e elas estão num contexto de muita vulnerabilidade, com impacto real na saúde física e mental delas, e tornando a genitora delas ainda mais vulnerável. Um estudo desse mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz, acho que de 2023, se não me engano, que as mulheres que mais sofrem ameaça de serem privadas de subsídios, de recursos mínimos de manutenção, de alimentação, são as que têm filhos. As mulheres que têm filhos, elas ficam ainda mais suscetíveis naquele ambiente violento de poder e de controle. As crianças, e isso precisa ser muito dito e repetido, as crianças nunca são vítimas de as crianças nunca são testemunhas de violência, nunca. As crianças no ambiente doméstico, elas são sempre vítimas, no mínimo, de violência psicológica. Como eu disse, a Lei 13.431, ela especifica, ela descreve, define as várias formas de violência, lembrando que a lei não fala em crimes, a lei descreve a violência, a exemplo da Lei Maria da Penha, quais são as formas de violência, dentre a violência psicológica, dentre as formas de violência psicológica, a gente tem alienação parental, ser exposto a uma violência contra o seu genitor ou qualquer familiar, além de bullying e outras violências mais típicas psicológicas, de ofensa, humilhação e etc. Veja bem, no mesmo patamar da alienação parental está também o estar exposto, porque estar exposto é mais do que assistir e presenciar. A criança que está naquele ambiente em que ela chega e está tudo quebrado, a televisão já não funciona mais, a casa está revirada, ela não assistiu, mas ela está se deparando com um ambiente perverso, inadequado para o pleno desenvolvimento dela. A criança que chega em casa e encontra a mãe com o olho roxo, deprimida, chorando, que não levanta da cama nem para fazer o café, a gente sempre exigindo da mãe que a criança vá asseada, alimentada e pontualmente para a escola, né? E a mãe não dá conta de exercer adequadamente a sua parentalidade. A gente está percebendo que, na verdade, isso tem um impacto na criança, ainda que ela não tenha visto a violência. Ela pode escutar a gritaria, ela pode ouvir, ela pode ver o pós-pancadaria e ela vai ser afetada da mesma forma. E inúmeras pesquisas
hoje demonstram o prejuízo. E esse documento aqui de uma organização norte-americana traz inúmeros dados: maior propensão a suicídio, abuso de álcool e drogas, fuga de casa, situações de risco, enurese noturna, ansiedade. Existe um impacto direto de um ambiente bastante desafiador, tenso, em que a criança não pode ter tranquilidade, liberdade para o seu pleno desenvolvimento, com questões de saúde mental, desde uma ansiedade exacerbada até várias outras formas de impacto na saúde mental. Isso sem falar nesse estudo que mostra que 50% dos homens, pelo menos, que frequentemente agridem suas esposas, agridem também os filhos. E em vários continentes do mundo, a Unicef comprovou essa correlação entre a violência contra a mulher e a violência contra a criança. Então, a gente está falando aí de um fenômeno, de uma, desculpa a expressão vulgar, de farinha do mesmo saco. Né? Qualquer que seja a porta de entrada do sistema de justiça, que essa família entre, seja a mulher na violência doméstica, seja numa ação de divórcio na família, seja no âmbito da infância e da juventude, qualquer que seja a porta de entrada, entrou pela violência contra a criança, entrou pela uma violência contra uma pessoa idosa da casa, entrou na violência contra a mulher, se olhar de forma profunda e adequadamente, a probabilidade é imensa de que todos, ou muitos, ou a maioria esteja também sendo violentado de forma física e sexual. Por quê? De forma psicológica, a criança já é. Ela já é vítima junto em qualquer circunstância. Esse documento fica aqui, não dá para me aprofundar nele, mas fica aqui essa dica. Ele é um documento fantástico, não é recente, mas até hoje é o melhor que eu conheço. Ele é de 2017, salvo engano, 2016, e ele orienta o sistema público de saúde do Canadá, e ele traz de uma forma muito didática os impactos, não só na criança de estar num ambiente violento, como também o impacto na mulher, na relação filial, na relação materno-filial, nos prejuízos à mulher de ser a melhor mãe que ela gostaria de ser, na relação dessas crianças que algumas que estão nesse ambiente, algumas ficam apoiando a genitora, outras ficam a favor do pai e o vê como autoritário, forte, super-herói, e a mulher como fraca e sem autoridade. É um livro extremamente, uma apostila orientativa bastante interessante e que nos traz bastante luz para entender esse fenômeno. E é nesse contexto, eu já estou aqui preocupada com o horário, é nesse contexto que vem a Lei 13.431 para obrigar a reordenamento do sistema de garantia de direitos, para que de forma intersetorial, saúde, educação, assistência, sistema de justiça, sistema de segurança, todos de forma integrada, conforme manda o artigo 14, não é favor, é obrigação, atuem de forma integrada para um atendimento integral de crianças e adolescentes. E eu chamo a atenção para esse artigo 3º desse decreto que regulamenta a lei, que é idêntico à previsão do artigo 5º da Lei Henri Borel, que fala de quais são os objetivos dessa intervenção nas famílias: mapear as ocorrências, prevenir atos de violência, fazer cessar a violência, promover atendimento integral, reparação integral. Nenhum artigo aqui está dizendo que o principal objetivo é colocar o agressor na cadeia, e sim, a gente está falando de colocar foco na vítima, mulher, criança. E, de novo, não há como a gente olhar para uma criança sem pensar na família dela, na mãe dela, no contexto familiar em que ela vive. Não se protege criança sem proteger a família dela, e não se protege mulher sem proteger os filhos dela. Porque a mulher nenhuma vai aceitar todas as ofertas de proteção se ela não tiver certeza que os filhos dela estarão alimentados, estarão seguros, estarão tranquilos. Se esse homem, eventualmente agressor, alegar que vai perder a guarda, que vai pedir a guarda, a mulher, o pavor dela vai ser tanto que ela prefere ficar na relação para manter o tempo todo a vigilância sobre os filhos do que, de fato, eventualmente largá-lo com a pessoa agressiva. Bom, as formas de violência estão aqui, e agora voltando para a violência da alienação parental, ela está prevista no inciso 2º da violência psicológica, juntamente em pé de igualdade com o estar exposto à violência contra um familiar, né? E é nesse contexto que eu trago a minha preocupação, porque se no âmbito da infância, agora começa a minha provocação, se no âmbito da infância, se no âmbito do criminal, eu percebo que dentro da justiça, e eu falo como promotora de justiça, eu sou promotora que atuo há 28 anos com infância e com família,
Dentro dessa minha perspectiva, né, eu posso falar para vocês que me preocupa um pouco, porque eu observo uma segmentação muito grande das capacitações internas do MP. Então, quem trabalha com família geralmente bebe da fonte do IBDFAN. A gente tem pouca capacitação no MP sobre o direito de família, com foco muito grande em alienação parental. Quando a gente fala de formação de promotores da infância, foco total na Lei 13.431, que muita gente que atua na família desconhece a fundo, não sabe a diferença dos institutos, da escuta especializada, depoimento especial. Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, geralmente é o pessoal do criminal, o pessoal da infância não tem formação nisso. E eu sempre questionei e lamento essa formação que, por toda a legislação das violências, elas determinam que a capacitação seja sempre conjunta, para que estejamos todos na mesma página, falando a mesma língua, né? Então eu observo, e até porque eu transito por todas as áreas como promotora de justiça, que algumas áreas têm uma formação específica numa ou noutra legislação, e isso impacta diretamente a pessoa que a gente está atendendo ali, que é o objeto da nossa preocupação, da nossa intervenção judicial e das medidas que forem necessárias de ser tomada. Dentro desse contexto também que surge no CNJ, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense específica para alienação parental no âmbito das varas de família. E não quero criticar, eu acho sempre muito valioso todo e qualquer instrumento valioso que viabilize de uma forma muito estudada, protocolar, adequada, e, enfim, a coleta da fala de crianças e adolescentes, de modo a trazer algum tipo de credibilidade para um sistema de justiça que é tão baseado no que é dito, falado, escrito, né? Mas esse é um documento que me chama atenção, porque ele é um documento que só pelo nome, né? Eu li o documento de cabo a rabo várias vezes, devorei, e assim, ele traz pontos ali muito interessantes, traz outros que eu não acho tão interessantes. Às vezes eu acho até que ele esbarra numa não observância do protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, mas isso não é conversa para essa reunião, mas ele é um documento válido e importante. Eu questiono primordialmente o nome que foi dado para ele. Quando a gente fala de alienação parental, a gente está reforçando no âmbito da família o foco para um dos fenômenos de violência que podem impactar crianças e adolescentes. Só um. E em nenhum momento, embora no corpo do documento traga a questão da violência e que isso seja usado, ser considerado, o foco dele é muito nos motivos pelos quais as crianças resistem aos pais. E me chama a atenção porque no âmbito da família nunca se preocupou antes em se aprofundar e se entender como aplicar o protocolo brasileiro de entrevista forense em relação às violências no âmbito das famílias. Nunca se preocupou muito, nunca se aprofundou muito no estudo dessa lei, mas quando vem com o nome alienação parental. E isso me preocupa, porque quando eu transito pelas várias áreas de atuação do Ministério Público, eu observo que a falta de conhecimento da Lei Maria da Penha na infância coloca a mulher de cúmplice, por exemplo, e arranca o filho dela e manda para um abrigo, sem entender o contexto dessa mulher que também é vítima. A falta de conhecimento do contexto da violência na família desconsidera que a criança possa ter razões para não desejar aquela aproximação. No âmbito do criminal, cansei de ver, eu dou a medida protetiva só para a mulher e não dou para a criança porque ele é bom pai. O homem que reconhecidamente agride a mulher, nos termos da lei, pratica violência psicológica contra seus filhos. Então ele não é bom pai. E não é crível que essa conclusão seja feita sem uma análise mais aprofundada do contexto dessa criança. Então eu questiono aqui a importância da gente ter um olhar mais ampliado. E agora, de verdade, caminhando para o final, desculpa, eu só quero trazer esse estudo, o primeiro estudo nacional nos Estados Unidos, que analisou inúmeros casos de custódia e guarda entre esses anos aqui, e depois vocês podem pesquisar esse documento e encontrar melhor, mas o que é interessante é que ele analisou alegações cruzadas de alienação parental e violência. Quando os pais alegaram que as mães eram alienantes, independentemente de alegação de abuso, eles tiraram a custódia 44% das vezes. Quando o sexo era invertido e os pais começavam com os filhos, a mãe só conseguiu a custódia em 28% das vezes. Então, em geral, os pais tinham mais probabilidade de vencer do que a mãe. Essa pesquisadora Joan Meyer, descobriu também que quando ela alegava qualquer tipo de abuso, se o pai respondesse com alienação cruzada, alienação parental cruzada, as mães tinham 2 vezes mais chance de perder a custódia. Então, a alegação de alienação também supera o abuso. Mesmo quando o abuso do pai foi considerado pelo tribunal como provado,
as mães ainda assim perderam a custódia em 13% dos casos. Olha que loucura! Em contraste, os pais perderam a custódia apenas em 4% dos casos. E o mais interessante é que quando não se tem alegação de abuso ou de violência, o gênero não se mostra aí, não se impacta. Quando não se fala em violência e nem abuso, fica meio equiparado a questão da alienação parental em relação a pai e mãe. E essa pesquisa, por fim, norte-americana, ela traz uma conclusão acachapante, né? Que uma pesquisa financiada do governo federal norte-americano demonstrou que os profissionais que atuam em casos de disputa de guarda tendem a se enquadrar em duas categorias: os com formação em violência doméstica e a consideram importante em litígios de custódia, e aqueles que não possuem a formação específica. Isso comprova, confirma que aqueles que não têm um entendimento profundo da violência doméstica também tendem a rotular as alegações de abuso como alienação e raramente identificam o abuso como uma preocupação séria. Esse documento traz algumas avaliações, algumas autorizações. Esse documento norte-americano ele é muito bacana porque ele vem também para obrigar em relação à VAWA, que é aquela lei da violência contra a mulher, o ato norte-americano, ele traz ali agora um adendo em relação às crianças financiando e subsidiando financeiramente os estados que investirem em capacitação dos seus profissionais do âmbito de família, do sistema de justiça, na perspectiva da violência familiar contra a mulher e contra as crianças. Então fica aí o desafio e a proposta da gente ter uma prévia compreensão do fenômeno da violência, a dinâmica, as dificuldades de quebra do silêncio e da prova, para ter uma análise mais criteriosa que leve em conta o melhor interesse da criança. Lembrando, gente, que, e isso eu falo com muitos anos de experiência, por mais que tenhamos 1000 protocolos para ouvir as crianças, eu já me deparei com casos na minha vida que, assim, eu acho que essa criança só quando tiver muita idade avançada, um dia que ela conseguir entender o que ela viveu, um dia, e isso acontece muito, mulheres me procuram e falam: olha, estou falando pela primeira vez de uma violência que eu sofri com 5 anos. As pessoas guardam isso para si. As crianças não conseguem falar por N razões, principalmente por não conseguir nem ter formulado isso mentalmente ainda, não tem repertório, não tem vocabulário, não conseguiu dimensionar o que aconteceu. A dificuldade da gente hoje, de fato, condenar alguém com base em palavra de criança conforme a idade é quase nula. A gente não consegue nunca prova de fatos que acontecem dentro de casa de forma clandestina, sem testemunha, com crianças com dificuldade de falar. Então, isso me chama mais atenção, porque é mais fácil provar uma alienação parental olhando de uma forma mais objetiva. Aquela criança resiste àquele pai e a mãe alegou um abuso que nunca foi provado, do que a gente de fato conseguir provar que de fato algo estranho acontece ali, até considerando o número assustador de violências sexuais, físicas e psicológicas que acontecem dentro de casa todos os dias, de forma bastante... os dados do anuário mostram o número de violência doméstica contra a mulher e com as crianças, consequentemente com as crianças que estão naquele ambiente. Então, a gente está falando de um fenômeno gigante de violência nas famílias e, por isso, a minha preocupação em tanto foco numa das formas de violência que podem acontecer no âmbito das violências. O Ministério Público, hoje, eu peço vocês, advogados, todos que atuam no sistema de justiça, para cobrar do promotor, da promotora com quem vocês trabalharem, que eles observem a resolução 287, que manda obrigatoriamente o promotor da família, da infância, da assistência do criminal, da violência doméstica, todos os promotores que atuam no enfrentamento de violências contra criança e adolescente atuem de forma integrada, para a gente não ter decisões conflitantes, cada um fala uma coisa, que aquela mulher que vai na infância, se ela não faz nada, ela é omissa, ela perde o filho dela, porque ela se omitiu, se ela é mãe leoa, ela briga, ela também perde porque ela foi alienadora. A gente precisa ter um mínimo de coerência institucional no âmbito do Ministério Público, e eu tenho orgulho de dizer que eu integrei o grupo de trabalho que minutou essa resolução que foi aprovada, e é um dever funcional desde o ano passado para que promotores e promotoras de justiça obrigatoriamente atuem de forma integrada. Mais material que vocês podem conhecer, escritos no âmbito de grupos de trabalho do Ministério Público, cursos gratuitos, e agora sim, finalizo com as palavras das crianças. Numa pesquisa nacional, relatório da Pesquisa Nacional da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, da Child Fund. No final, eles ouvem todas as crianças, conclusões lindas da fala delas, mas essa nuvem de palavras eu amo. A gente sabe que onde mais aparece a letra maior, mais foi repetida a palavra, né?
Foi perguntada para as crianças como seria um mundo ideal para vocês. E as palavras que se sobressaem é legal, parque, carinho, brincar e amor. Né? Legal, parque, brincar, a gente está falando do lúdico, carinho e amor do afeto. Crianças, o mundo ideal das crianças tem afeto e ludicidade e brincadeira. Né? Então vamos juntas, vamos juntos, vamos juntas, vamos todos juntos lutar para que crianças e adolescentes possam só brincar e serem amadas. Muito obrigada e desculpe pelo alongado tempo. Thaís, acho que seu áudio não está saindo. Vocês me escutam por agora? Agora sim, agora sim. Entendeu? A gente falha técnica muito disposição. Acho que diversos temas para a gente pensar como essa questão. Está falhando, Thaís. Vamos ver. Consegui mais direitinho, então. Muito obrigada, doutora Renata, pela sua fala. Eu vou passar, então, agora para a doutora Mariana, que vai, inclusive, trazer, né, alguns pontos que foram levantados nas falas, principalmente quando a gente pensa na intersecção de violências e até uma de como tem um protocolo sobre enfrentamento à violência de gênero, casar esses dois debates sobre proteção à criança e proteção à família. Bom, boa noite a todas, todos, todes. Gostaria de agradecer o convite da OAB, da Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Advocacia de Família da OAB de São Paulo, na pessoa da Thaís, que propôs esse debate, né, que é um debate sensível, complexo, controverso, profundo, e é uma pena que a gente não tem muito tempo, mas também é importante que seja rápido, porque eu acho que senão também fica muito exaustivo, né? A gente falar sobre esse tema com muitas mulheres aqui incríveis e suas atuações. Eu acho que não dá para a gente começar a falar de alienação parental um pouco antes da gente fazer uma retrospectiva um pouco da legislação brasileira, principalmente no campo do direito de família, e essas inovações, né, transformações que foram trazidas, especialmente tendo a Constituição de 88, que já foi citada aqui pela doutora Michele, pela doutora Renata, como um marco, né? Elas trazem, eu trago aqui a questão, a igualdade jurídica, a igualdade formal, trazida no artigo 5º, no inciso 1º da Constituição. As colegas falaram do artigo 227, eu vou trazer aqui o artigo 226, parágrafo 5º, que vai reconhecer essa igualdade jurídica no casamento. Então, vou fazer uma pequena retrospectiva, né, dessas transformações nesse direito, especialmente no campo do direito de família, com reflexo sobre as mulheres, né? A gente pensa assim um pouco no marco de 1932, que foi a igualdade, né? Um marco de igualdade em relação aos direitos políticos das mulheres, né? A mulher ainda ocupando esse papel social inferior ao do homem. A gente pode pensar também no Código Civil de 16, pensando que até o Código Civil de 16, o que prevalecia aqui no Brasil eram as ordenações filipinas, que era uma legislação de cunho extremamente patriarcal, racista, violento, rígido, né? Onde as mulheres e crianças eram submetidas a essa legislação como se não fossem sujeitas e sujeitos de direito. Né? Uma legislação que legitimava essa dominação dos homens sobre a mulher, inclusive permitindo o uso da violência nas relações familiares. A gente, pensando um pouquinho mais, né, dentro da área da família, no campo do direito das mulheres, né, nesse reflexo sobre o direito das mulheres, a gente fala também do Estatuto da Mulher Casada, que é pela primeira vez essa mulher, que era uma relativamente incapaz, passa a ser uma mulher que é um status de colaboradora nessa administração da família, né? Apesar de que a gente continua vendo ainda essa estrutura patriarcal de casamento e cultura sexista que, vamos combinar, com todos os avanços, a gente ainda vê em grande parte da sociedade, em grande parte das famílias. E em 77 vem a lei do divórcio. E eu acho que é muito importante, quando eu estou falando aqui dessas transformações e desses avanços, não foram direitos que nos foram dados, né? Alguém resolveu que as mulheres iam
Não, isso é uma luta dos movimentos sociais, é uma luta dos movimentos feministas, de mulheres brancas, de mulheres negras, exigindo essa igualdade nas leis civis e esse reflexo, né, nas relações também nesse espaço privado. E aí a Constituição de 88 traz essa novidade, né, da igualdade formal, e é importante que quando a gente fala da igualdade formal, a gente está falando não apenas no espaço público, mas especialmente nesse espaço privado, né? E é importante a gente celebrar essas transformações, esses avanços, mas termos a consciência de que essas mudanças na lei, não basta estar na lei, que é preciso que a gente lute realmente por uma igualdade material que, assim, eu acho que ainda estamos bastante distantes, né, de alcançar. Reverenciando toda essa luta e todas essas conquistas, né, temos ainda muito que alcançar. E a gente vê, assim, em pleno século XXI, ainda essa cultura machista, essa cultura patriarcal, essa cultura racista prevalecendo, com esses valores morais, né? Mesmo quando essas leis que já foram revogadas não existem mais, esses valores morais permanecem na sociedade. E aí, quando a gente olha para esse tema da alienação parental, não tem como a gente abstrair esse tema desse histórico aqui que eu estou trazendo, né? Ou seja, esses valores morais, né, são muito opressores sobre as mulheres, né? E a gente sabe que, apesar de estar lá escrito, homens e mulheres têm os mesmos direitos e obrigações, de fato, né, isso não se dá no plano real, né? O que a gente chama da igualdade material, que é o que a gente, substancial, que é o que a gente procura. E é muito comum nas aulas de alienação parental, né, quando a gente começa a estudar sobre alienação parental, é sempre o exemplo de uma mulher alienadora. É sempre uma mulher suspeita. A mulher é sempre suspeita. E, ao mesmo tempo, a gente pensa que se a criança tem mais vínculos com a mãe, porque, historicamente, né, esse é uma imposição da cultura patriarcal, não significa que essa mulher seja uma alienadora, né? Não raros eram, e ainda são esses casos, né, de que nós que atuamos, advogadas de direito de família, que as mulheres têm, na hora da separação ou de um divórcio, ou elas são ameaçadas com a perda da guarda dos filhos, ou elas têm um medo. É um medo que permanece no imaginário das mulheres de perderem a guarda dos filhos, de não poderem conviver com os seus filhos. E aí, quando a gente fala da lei de alienação parental, isso é um pesadelo, né, para essas mulheres. E a gente vê, eu acho que foi a doutora Renata que trouxe a doutora Michele, eu acho que foi a doutora Renata, muitas mulheres abriam e continuam abrindo mão de direitos para elas não serem acusadas de nada, né? E é interessante que a gente não se discute aí também o poder econômico que costuma ser do genitor. Né? As estatísticas brasileiras mostram aqui, né? É o fator alienador dessa relação imposta à genitora. A doutora Renata traz esse tema aqui também. Ou seja, o poder econômico é um poder alienador à figura materna. É um poder que desestrutura e que esgota também emocionalmente as mulheres, especialmente em processos de alienação parental, né? Essa penalização do alienador pela lei, né, que pode ser uma advertência, uma multa, uma ampliação de convivência, pode ser um acompanhamento psicológico, uma alteração de guarda ou a suspensão da autoridade parental, isso não trata das questões que realmente são importantes de serem cuidadas, que é uma cultura de hierarquização, uma cultura de violência, uma cultura de dominação, uma cultura de desigualdade. E o que nós vemos é que a lei tem sido usada de uma forma de violência contra as mulheres, majoritariamente contra mulheres, ou por denunciarem violências praticadas contra elas, né, por seus maridos, pais dos seus filhos, ou contra suas filhas e filhos. E aí o que acontece? A lei da alienação parental, né, na minha visão como advogada feminista antirracista, do direito, que atua no direito de família e que atua muito, né, com mulheres, a LAP acaba transformando a denúncia dessas mulheres num calvário, sabe? As mulheres passam de vítimas para algozes, né? E dentro dessa perspectiva feminista crítica do direito, a gente sabe que a lei não é neutra. A interpretação da lei não é neutra, né? E a lei, essa interpretação acaba reproduzindo estereótipos de gênero em prejuízo dessas mulheres. E essas mulheres são vistas como, muitas vezes, alienadoras, né, perante o juízo. E eu acho que o tema dos estereótipos no direito de família, ele é muito evidente, cada vez mais a gente vê, não só nas ações de guarda e convivência, ações de divórcio, ação de alimentos, como o tema da alienação parental, ele está sendo utilizado, né? Isso é uma coisa interessante, na minha perspectiva, cada vez mais utilizado
né? Não é só no campo mais da guarda e da convivência, como uma maneira assim muito de uma utilização de relações de poder ali dentro daquela relação com aquela mulher, né? Eu acho que outro ponto também importante é que essas mulheres que denunciam muitas vezes esses abusos contra seus filhos são abusos que são praticados dentro do espaço doméstico, do espaço privado, sem testemunhas. E há um descrédito muito grande sobre a palavra dessas mulheres. Eu acho importante a gente trazer alguns instrumentos, né, internacionais e nacionais de proteção, né, que é a Recomendação Geral número 33 da CIDO, que ela vai falar sobre o acesso das mulheres à justiça. E aí eu vou ler um trecho que eu acho que é muito importante aqui, as representações estereotipadas e os preconceitos de gênero no sistema judicial têm repercussões profundas na capacidade de gozo das mulheres em matéria de direitos fundamentais. Elas impedem o acesso dessas mulheres à justiça em todas as áreas do direito e podem ter um impacto particularmente negativo sobre as mulheres vítimas de atos de violência. As representações estereotipadas distorcem percepções e influenciam nessas decisões. Com frequências, juízes e juízas adotam padrões rígidos sobre os comportamentos que consideram apropriados para as mulheres, penalizando aquelas que não agem conforme esses estereótipos. As representações estereotipadas também afetam a credibilidade dadas opiniões, aos argumentos, aos depoimentos das mulheres enquanto partes ou testemunhas. E essas representações podem levar juízes e juízas a interpretarem mal as leis ou aplicá-las incorretamente. Em 2021, a gente teve, né, agora que se tornou obrigatório, um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que já foi mencionado aqui, que ele aborda bastante esse mecanismo de operação desses estereótipos, quando, por exemplo, ele traz, né, um exemplo de um julgador que atribui maior peso ao testemunho de pessoas em posição de poder, por exemplo, desconsiderando seja o testemunho das mulheres ou meninas em caso de violência doméstica, meninas, né, em caso de violência doméstica, ou em disputa de guardas envolvendo acusações de alienação parental. E é muito interessante quando eu falo de outras ações que não sejam só as ações de guarda e ações de convivência, quando eu trago a questão, às vezes, até do próprio divórcio, partilha de bens, alimentos, né? Essa ideia da mulher destemperada, da mulher preconceituosa, da mulher vingativa, né, que inventa argumentos, da irracional, né? Então, esses são assim, os exemplos explícitos do que a gente fala dos estereótipos de gênero. Qualquer advogada que esteja assistindo aqui, né, eu estou falando assim, do meu lugar, de uma mulher advogada, a gente sabe que esses argumentos são muito frequentemente utilizados em processos de família, infelizmente, por seus ex-cônjuges, ex-companheiros, genitores dos filhos. E eu acho muito interessante que o próprio protocolo, na página 96, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele traz um parágrafo, um ponto sobre alienação parental. Então, ele traz assim, em relação à guarda das filhas e dos filhos, a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos e filhas, para enfraquecer denúncias de violências e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral de crianças ou do adolescente. Eu acho muito importante a gente ter consciência que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero já traz isso. Ele é um protocolo de 2021. A doutora Michele trouxe ele mencionado, né, num desses julgados. Que bom que foi mencionado, porque ele ainda é recente e precisa ser utilizado. Assim como o protocolo de 2024, que é um protocolo para julgamento com perspectiva racial, que vai apontar também nessas questões, né, o racismo estrutural, se refletindo no campo do direito de família, também questões que envolvem guarda, convivência, alienação parental, alimentos, adoção, né? Questionando, seja quando as duas, né, tanto mãe, genitor e genitora são pessoas negras, ou quando é uma mãe negra e um pai branco, por exemplo, como é que essas questões são definidas? Né? Como é que é esse olhar? Então, a importância da utilização desses dois protocolos para a gente tratar esse tema. E aí, em termos de instrumentos internacionais e regionais, eu acho que tanto a ONU quanto a Organização Nacional das Nações Unidas, quanto a Organização dos Estados Americanos, a OEA, eles têm chamado a atenção para essa chamada síndrome de alienação parental, né, que é um mecanismo de discriminação e violência contra as mulheres. Mais recentemente, em 2022, o MESEC, que é esse mecanismo de monitoramento da Convenção
de Belém do Pará, também se manifestou essa preocupação intensa com o desrespeito, né, aos direitos das mulheres nesse sistema de justiça, especialmente a partir do uso da lei de alienação parental. E aí eu trago aqui, né, um projeto de lei de 2022, de número 2812, que foi apresentado pelas deputadas Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Vivi Reis, pelo PSOL, que pretende revogar integralmente a lei da alienação parental. E aí um dos argumentos eles trazem que tanto o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já se manifestaram pela revogação da LAP, considerando que a lei ela é usada contra mulheres que denunciam homens por, de novo, né, seja por violência doméstica, seja por abuso sexual, e mulheres que acabam perdendo a guarda e a convivência com os filhos para os abusadores. Então, é fundamental, né, que além de, eu acredito, né, é o meu ponto de vista bastante controverso aqui nessa noite, né, eu acredito que é importantíssimo a revogação da lei de alienação parental, que isso significa, né, que o sistema brasileiro deve garantir, né, não só a utilização já obrigatória dos nossos protocolos, né, do CNJ, para julgamento com perspectiva de gênero, para julgamento com perspectiva racial, que ele seja aplicado de forma efetiva em todos os tribunais, especialmente em casos de direitos de família, e que haja um investimento na formação de profissionais, como foi trazido aqui pela doutora Renata também, né? E isso está na recomendação 33 da CIDO, de 2015, de ampliar esses programas de capacitação e sensibilização de operadores do sistema de justiça. Aí estamos falando juízas, juízes, promotoras, promotores, defensores, né? Servidores da justiça, que atuam nesse campo, né? Para aprenderem a julgar e decidir, considerando essas desigualdades de gênero, e especialmente em recomendação, em sintonia, né, com as recomendações desse DO, mas especialmente a recomendação 33, né, que é bem focada no âmbito do direito das famílias e nos estereótipos de gênero, assim como nos protocolos do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Mariana, acho que você traz. Tá ruim o áudio. Doutora Thais, o seu áudio está ruim, eu vou auxiliar aqui, então passando, já agradeço a doutora Mariana pela sua fala exponencial, o chat está só de elogios, doutora, parabéns pela sua fala. A gente passa agora a palavra para a doutora Cláudia Regina. Muito obrigada, doutora Mariana. Doutora Cláudia está com a palavra. Muito obrigada. Eu estava ouvindo as doutoras, né, a explanação das doutoras, e aqui pensando muitas coisas, né? Eu sou psicóloga clínica, eu lido com essas questões de separação, divórcio, né? E também sou assistente técnica. Mas a minha maior experiência é na clínica mesmo, né? Então, o que eu observo? Eu observo uma diferença não só em gênero, mas em maturidade emocional desses pais, né? O que eu entendo? Quando os pais têm uma maturidade emocional, que eles conseguem separar lá do casamento, eles têm uma tendência a buscar um trabalho psicológico que ajude os filhos a lidarem com essa separação, né? Então, eu percebo, assim, um trabalho de cooperação e tudo mais. Já quando as pessoas, né, projetam os seus sentimentos, de repente, como foi efetivada essa separação, os sentimentos de dor, de desrespeito, de injustiçado, elas tendem a projetar isso nas crianças, né? E o que acontece? As crianças acabam se juntando ao adulto alienador.
eu vejo que existe uma questão muito séria, que eu não acho. É óbvio que precisa de um olhar psicológico muito apurado para entender esses mecanismos familiares. Eu penso que a lei da alienação parental é uma lei muito boa para proteger as nossas crianças, né? Para proteger a dinâmica dessas famílias. Da minha experiência, né, o que eu posso dizer a vocês? Existem pessoas neuróticas e pessoas não neuróticas, mas psicopatas. E isso não tem a ver com o fato de serem homens, de serem mulheres, né? Existem mulheres muito cruéis também, assim como homens muito cruéis. E o que me chama a atenção, né? Olha, disputa judicial sobre as crianças, como se as crianças fossem objetos. Se fala, né, dos direitos da criança, da proteção dessa criança. E aí o que acontece? O judiciário, ele vai estabelecer umas regras de convivência, não? Mas ele não vai se responsabilizar pelos distúrbios emocionais dos adultos desta família. E o que eu percebo muitas vezes é a perícia não me parece ser exigido grandes estudos ou grandes. Enfim, eu já lidei com peritas muito, mas muito, muito, muito inexperientes. Mas muito inexperientes, sabe? Que a manifestação delas, o laudo, deixou imensamente a desejar, prejudicando muito uma criança, né? Ou várias crianças. Então, eu acho que também queria falar, desculpa, só um segundo. Eu também queria mencionar aqui falsas memórias instaladas nas crianças, né? Isso é uma coisa extremamente séria. A criança vai reproduzir o que o alienador determina. Então a criança não sabe se ela viveu aquilo, ela não sabe se foi colocado aquilo na memória dela. Então eu acho que a multiplicidade do ser humano é gigantesca, né? O que a gente percebe? Quando há uma dissolução do casamento, existem invariavelmente, né, um adulto muito machucado. E esse adulto muito machucado, ele vai gerar sentimentos muito destrutivos, muito destrutivos. Então, esta criança passa a ser um objeto de atuação, né? Os adultos esquecem que existe ali uma pessoa em pleno desenvolvimento, em formação, e se utilizam desta criança para atacar o genitor alienado, no caso, né? Os prejuízos que isso causa na vida dessas crianças, você percebe depressão, ansiedade, conflito de lealdade, confusão nos sentimentos. Na fase adulta, o que isso pode acontecer, né? São pessoas que vão ter muita dificuldade de estabelecer vínculos significativos emocionais. São crianças que ficam extremamente inseguras, né? Elas começam a não acreditar na própria percepção, no próprio sentimento. Então, eu acho que a criança ela tem o direito, né, de gostar de ambos os pais. Ela não precisa estar nessa briga terrível, terrível entre esses pais. Ela não precisa ser usada como uma arma para atingir esse genitor. Mas, infelizmente, é o que mais a gente percebe, né? Como se eles não entendessem, e acho que não entendem mesmo, os prejuízos emocionais que essa criança terá,
E eles começam, por exemplo, a falar mentira, porque acha que o outro genitor vai ficar magoado. Então, eles aprendem a ser dissimulados, eles aprendem a mentir por conta dessa animosidade que existe entre esses adultos, né? Então, pessoas com maturidade, pessoas equilibradas, conseguem separar a parentalidade da conjugalidade. Né? As pessoas maduras entendem que, se romper um casamento, essas crianças têm que ter garantias de ter um pai e uma mãe atuante. Né? Elas têm que ter garantias desses adultos seguros para ela poder se reportar, ela não precisar mentir, ela não entrar nesse jogo confuso e olha, é terrível, terrível. Casos muito complicados, muito difíceis, mas os pais, né, projetando as suas necessidades nessas crianças, não se dão conta, sabe, do prejuízo que causam. Né? Nenhuma criança deveria escolher entre o pai e a mãe. A criança tem um pai e tem uma mãe. Né? Óbvio que quando há uma queixa fundamentada, quando há um abuso sexual, ok, existe uma coisa, né? Uma necessidade, inclusive, de distanciar aquela criança daquele genitor. Mas eu digo a vocês, eu já participei de processo que havia sim abuso sexual e por uma inabilidade gigante da perita, ela disse que não havia, e o juiz deu, sim, que o pai podia pegar esta criança, visitar. Olha, eu vejo umas coisas muito temerárias, sabe? Infelizmente. Eu creio que a psicologia, ela tem muito a contribuir, né? Inclusive com a falsas memórias que são instaladas na cabeça das crianças, né? A psicologia tem instrumental técnico para isso, tem teste projetivo, o psicólogo tem que estar muito atento na expressão verbal ou não verbal daquela criança, sabe? E, mas, infelizmente, me parece que as pessoas não são muito bem capacitadas, sabe? Quando são peritas, né? Por isso que eu penso que é muito necessário uma assistente técnica. Óbvio, né, que nem todo mundo pode pagar por esse serviço todo, já tem custas de advogados, enfim. Mas eu vejo cada coisa acontecendo, cada coisa lamentável. Então eu penso que a lei sobre alienação alienação, né, parental é extremamente importante, extremamente importante. E acho que é isso a minha contribuição para vocês, né? Que as crianças não se tornem objetos de disputa, né? Que as pessoas, de fato, como a doutora Michele falou, num caso, né? Que o juiz pediu que papai e mamãe fossem fazer terapia, né? Porque percebia ali um descompasso e percebia o prejuízo daquela criança mencionada. Né? Então, eu acho que a psicologia tem que colaborar muito, sabe? E as pessoas têm que ter uma formação muito boa para serem peritas, né? Não ficar assim na borda das questões. Porque, gente, psicopata, e tem tanto psicopata homem quanto psicopata mulher, né? São pessoas extremamente sedutoras, absolutamente inteligentes, que conseguem levar, conseguem seduzir, sabe? Em detrimento, muitas vezes, de uma outra pessoa que não consegue sequer se defender, né? Então, eu vejo um cenário muito, muito triste e lamentável. Obrigada, doutora Cláudia, pela sua contribuição.
Agradeço imensamente e sem mais delongas, por conta do nosso tempo, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Alicia, que é psicóloga jurídica, doutora em psicologia pela UERJ e autora de obras jurídicas. Doutora Ana Alicia, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, está tudo bem, o áudio bem. Então, inicialmente, eu quero agradecer à Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo, particularmente na pessoa da doutora Thais, pelo convite. Quero cumprimentar também as minhas colegas aqui de mesa virtual, né? É sempre uma satisfação participar de eventos como esse, né? Porque eu continuo pesquisando, né? Em mesas como essa, eu também vou observando, né, a partir das falas, os desdobramentos do dispositivo alienação parental, né? E então eu vou explicar, né, ao longo da minha fala, por que eu chamo dispositivo da alienação parental. Mas, inicialmente, eu tive, né, uma encomenda, que eu fiquei muito feliz com ela, né? A encomenda que me foi dada por Thais foi falar do fenômeno alienação parental. Por que feliz? Porque eu sempre achei muito curioso, né, a forma como é adotado essa expressão. Por que curioso? Eu pesquiso sobre o tema da alienação parental antes do meu mestrado, né? Então, 2007, ano de 2007, eu comecei a pesquisar sobre o tema alienação parental. Eu sou uma tia no campo da psicologia jurídica, né? Então, para mim, enquanto pesquisadora desse tema, né, já há bastante tempo, é muito curioso notar os desdobramentos que ele vai tendo no campo psicossócio-jurídico, né, ou no campo social, jurídico e legislativo, né? E aí, então, é muito comum observar o uso da expressão fenômeno da alienação parental. E aí, como professora, né, é importante a gente perguntar, mas quando você está usando a expressão fenômeno, seria um fenômeno de que ordem? Do que você está falando? Seria um fenômeno da ordem da natureza? Seria um fenômeno da natureza das relações humanas? Do que você está falando, né? É curioso notar, né, que para alguns os defensores, né, da lei da alienação parental, alienação parental ela existe desde sempre. Eu acho que ela foi até criada com o Big Bang, assim, né? Ela existe desde sempre, né? E aí se remetem, inclusive, à mitologia grega, né, para dizer do mito de Medeia e Jasão, né? E é curioso notar que os mitos, assim como as leis, tem muitas interpretações. Mais uma que vigorou, né, curiosamente, né, uma interpretação bastante machista, né, ou melhor dizendo, misógina, né, que coloca, então, Medeia como essa grande megera, né, essa mãe que mata os próprios filhos, que é ciumenta, vingativa, né, e a gente tem outras interpretações que são bem mais curiosas sobre essa personagem, mas eu não vou adentrar né, na questão, porque a gente não tem tempo para isso, então eu deixo aí para os curiosos, né? Sugiro que pesquisem mais sobre o tema. Bom, então, eu trabalho com a perspectiva Foucaultiana, né, para entender essa expressão fenômeno da alienação parental. E aí eu vou compreender que alienação parental trata-se, na verdade, de um fenômeno discursivo. Um dos fenômenos mais, que eu posso dizer, mais potentes e eficazes nos últimos tempos, surgido no campo sócio-psicojurídico. Ele alcançou tamanha adesão subjetiva nunca antes vista com nenhuma outra temática. Isso é muito curioso, né? Então, a gente também deve se perguntar por que tão rapidamente esse tema se disseminou pela sociedade, né? Junto ao judiciário, né? E mais posteriormente também no legislativo, né? Então, por quê? A gente pode pensar, e eu faço com a fala da Mariana, né? A gente pode pensar aí, através do intercessor de gênero, né? Pensando que numa sociedade, né,
de estrutura patriarcal como a nossa, né, vai ter, então, né, um esvaziamento da complexidade das questões sociais relativas à guarda de filhos. Isso vai sendo esvaziada a sua complexidade e vai sendo colocado as lentes majoritariamente sobre a conduta de mães, de mulheres no contexto da disputa de guarda. Então, essa adesão ela é muito interessante, por quê? Porque quem vai estudar essa temática, olha a riqueza, né? Eu falo como pesquisadora, a riqueza do tema alienação parental. Você pode adentrar sobre essa temática por várias portas. Você pode adentrar pela porta da medicalização, né? Quando, então, a conduta, particularmente de mulheres, ela é patologizada, e essas mulheres são tidas, então, como doentes, psicopatas, desequilibradas, né? E outras tantas terminologias que a gente identifica muito associada aos estereótipos de gênero, né? Ou você vai adentrar pela judicialização, quando você vai ter uma incidência, né, do poder judiciário, legislativo, então, sobre as relações no espaço privado do lar, né, particularmente das relações parentais. A gente também pode utilizar o vetor gênero, e aí esse vetor gênero, ele surge muito mais recentemente, a partir de 2017, mediante a organização do movimento de mulheres, dos movimentos sociais, né, do contramovimento social, em relação ao tema da alienação parental, né? Além disso, a gente pode ter outro vetor também, ou uma porta de entrada, né, melhor dizendo. A gente tem outra porta de entrada que seria a discussão sobre os direitos infantos juvenis. Obviamente, eu não terei tempo aqui, né, de estar me debruçando sobre cada uma delas, mas quem que tiver interesse, tem muitos artigos, tem livro publicado, tem pesquisas no campo da psicologia sócio-jurídica, numa perspectiva social e crítica sobre essa temática, tá? Então vocês podem procurar, tem site para isso e tudo mais. Bom, então eu queria focar mais particularmente na questão de gênero, né? Como eu falei anteriormente, a partir de 2017, na verdade, até 2017, o que a gente vai ter no Brasil? Uma espécie de uma promoção de um consenso, ou de um aparente consenso, sobre o tema da alienação parental, né? Então, a gente tem aí anos a fio de uma produção, particularmente no campo do direito e não da psicologia, sobre a temática de alienação parental, mas sempre muito reproduzindo falas de identificação e punição, né, da mulher, particularmente da mulher, porque, como a gente, né, vê nas pesquisas, na verdade, a lei ela é aplicada sobre as mulheres, tem sim um atravessamento de gênero na lei da alienação parental. E o que a gente percebe, então, é que, até então, esse aparente consenso ele é quebrado em 2017 mediante a organização desse contramovimento social. E aí o que a gente vai ter, então, no judiciário, né, a partir de uma matéria que sai no Fantástico, né, no domingo à noite. Então, a gente, um mês depois, tem N projetos de lei sobre o tema da alienação parental. A ideia era modificar a lei ou revogá-la em seu completo teor. E aí tem uma pesquisa também que está para ser publicada, né, agora, tem vários espaços, ela vai ser publicada, mas vocês sabem como é que é, né? A gente demora para pesquisar no Brasil, né? Demora para fazer a pesquisa e também para publicar, mas ela vai ser publicada e eu vou compartilhá-la com vocês. Fizemos, então, a análise de todos os projetos de lei sobre o tema, que abordavam o tema da alienação parental. Majoritariamente, esses projetos de lei visam a ampliação do dispositivo alienação parental. Poucos foram, de fato, os que tinham uma perspectiva crítica da revogação completa da lei da alienação parental, e eles foram tirados de pauta, então. Então, o que a gente teve em 2022 foi a aprovação de uma lei que, na verdade, a partir da minha análise, ela aumenta aí muito a judicialização sobre a extensão, ela produz uma extensão da judicialização sobre as relações parentais. E aí é curioso notar também que essa lei, ela simplesmente ignora todo o debate social que foi produzido, as críticas feitas em grande parte pelo movimento social de mulheres e também por atores do controle social,
como o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho, né, de categoria, como o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal do Serviço Social. É preciso dizer, então, que esses conselhos de categoria, né, que envolvem as categorias que mais são envolvidas no debate sobre o tema da alienação parental, que é a psicologia e o direito, se colocam contra a lei da alienação parental, tendo em vista os seus efeitos na prática sobre a vida das pessoas jurisdicionadas. E aí eu me reporto majoritariamente às mulheres. O meu posicionamento, pessoal, é que esse posicionamento eu vou demonstrá-lo mediante pesquisas, obviamente, né? É que a lei ela é aplicada adequadamente. Eu discordo que a lei não seja aplicada de forma adequada. Pelo contrário, a lei tem sido aplicada para aquilo que ela foi criada, para a defesa dos interesses de homens pais não residentes que se viam impedidos de contato com os filhos no contexto da disputa de guarda, ou outras vezes, homens pais acusados de abuso sexual pela ex-parceira. Então, a lei, ela vem sendo... Se a gente pegar, então, eu trabalho cotidianamente com processos judiciais, né? Normalmente, as críticas, né, que quem é da academia recebe, é dizer, mas esse é o pessoal da academia. Não, eu trabalho com processos cotidianamente. Então, o que a gente vê majoritariamente nos processos são alegações de alienação parental contra mulheres. E aí eu vou ao encontro, agora não me recordo quem falou, né, de pesquisas também feitas fora do Brasil, que há muito mais chances de uma mulher perder a guarda sob a alegação de alienação parental do que um homem pai. Há muito mais chances de uma mulher que fez uma denúncia de abuso sexual infantil ela perder a guarda do que um homem perder a guarda dos filhos. Então, esse é um dado que a gente tem. A lei ela é aplicada majoritariamente sobre mulheres. Isso, por si só, já demonstra que há uma questão de gênero aí para a gente examinar cuidadosamente. Mas, obviamente, a lei não vai explicitar, né, por motivos óbvios, não vai explicitar que tem questões de gênero ali. Sim, né? Eu acho que a gente precisa muito, né, de um certo letramento de gênero. Eu faço eco também com a fala de Mariana, acho que cada vez mais a gente precisa ter esse letramento de gênero para a gente aumentar as nossas lentes, então, de análise sobre dispositivos como o da lei da alienação parental. E por que eu chamo de dispositivo a lei da alienação parental, ou a próprio tema da alienação parental, eu chamo de dispositivo, mas não dispositivo jurídico. Eu chamo de dispositivo de controle social numa acepção Foucaultiana, compreendendo que esse dispositivo ele envolve uma rede heterogênea de elementos, de publicações, de leis, de decretos, de curso, de toda ordem de publicações, inclusive de laudos psicológicos e do serviço social, que vão ser utilizados para produzir alienação parental. Ela não existe de antemão. Ela não é um fenômeno que foi descoberto pela genialidade de um psiquiatra chamado Richard Gardner. Na verdade, ela foi produzida, então, a partir de uma racionalidade médica, patológica, ele tem uma perspectiva própria de psiquiatria e ele vai colocá-la, então, sobre as dinâmicas parentais no pós-divórcio, deixando de fora uma questão histórica sobre a construção da maternidade, deixando de fora como se estruturou ao longo do tempo a paternidade, a expectativa social sobre o cuidado feminino em relação aos filhos, deixou de fora a discussão sobre o trabalho reprodutivo. Então, para a gente entender, né, esse fenômeno da alienação parental, a gente precisa compreender os seus diversos atravessamentos e como nas nossas práticas cotidianas nós produzimos uma visão que produz a alienação parental. Por quê? Porque são as lentes que nós colocamos para compreender as dinâmicas que se estabelecem no casamento, na separação, pós-separação. Então, doutora, a senhora está dizendo, então, que não existe alienação parental? Sim, não existe, ela é criada. Ela é criada pelas práticas sociais cotidianamente. Então, ela existe, ela está sendo produzida. Nós estamos aqui produzindo a alienação parental. Mas, doutora, a senhora está dizendo, então, que não há mães que dificultam o convívio do pai com os filhos? Pode haver, sim, pode. Mas vamos examinar
Vamos apurar as lentes de análise e entender o que está acontecendo? Majoritariamente nos processos, o que se observa são reivindicações, queixas, críticas e exigência de mulheres mães para que esses homens se engajem no cuidado dos filhos. E esses homens vão se defender dessas críticas e exigências assim, é 100% dos casos. Eles vão se defender dessas críticas, reivindicações e queixas mediante o argumento jurídico de alienação parental. Compreendo ainda que o argumento jurídico de alienação parental, ele é uma fonte promotora ou uma fonte incentivadora da litigância abusiva. Entendo que a litigância abusiva, ela é uma continuidade da violência que já perpassa a relação do casal, muitas vezes, desde o início da relação. E muitas mulheres, isso também é uma fala muito corrente, eu sou psicóloga clínica, eu sou psicoterapeuta, eu atendo mulheres na clínica. E o que a gente percebe? Que muitas dessas mulheres não percebem as suas relações pretéritas ou presentes como permeadas por violência psicológica. Agora, recentemente, eu vi de uma mãe dizer assim, mas ele nunca me bateu, igual a série, né? Saiu Netflix, não, mas ele nunca me bateu. Mas toda a narrativa dela era de muita violência psicológica. Então, hoje, após a separação, essa violência continua, só que essa violência na vara de família, ela é absolutamente silenciada. E aí eu vou fazer, obviamente, uma crítica de dentro, né, do meu campo de atuação, que é a da psicologia. É como muitas vezes a profissional preocupada com a chamada imparcialidade, ela se refuta a se debruçar sobre as questões de gênero, porque a palavra gênero ela é maldita na nossa sociedade. Então, não se pode falar de gênero, tem que ser imparcial, mas aí não falar já denota a parcialidade. Não fazer um exame crítico sobre a violência de gênero, que tem continuidade desde a conjugalidade, a separação, e ela passa a ser um fio condutor da parentalidade, porque a parentalidade ela não está isolada, até mesmo porque o exercício da função parental, ele não ocorre isoladamente aos aspectos de gênero. Pessoal, não tem nada, absolutamente nada que esteja fora de uma análise de gênero. Nada. Inclusive a ideia de parentalidade. Então, como foi falado aqui também, a violência contra a mulher no casamento, na separação, ela vai ter continuidade na parentalidade. E isso é ignorado muitas vezes nos laudos. E aí o que a gente percebe no exame desses documentos é aquilo que alguns colegas vão chamar de bordão. Parece ter se tornado um verdadeiro bordão no campo jurídico a ideia de que tem que se separar a conjugalidade de parentalidade, né? E aí a gente que é do campo, né, da psicologia social crítica, a gente já traz essa questão para pesquisar. E o que a gente vai notar? Não tem como separar uma coisa da outra. Porque esse homem e essa mulher vão educar os seus filhos a partir, sim, de uma função parental que é atravessada pelo gênero. A violência que essa mulher sofre cotidianamente, que ela pede medida protetiva porque ela não aguenta mais ter que responder 100 e-mails por dia, porque esse homem pai, ele entende que ela tem que responder imediatamente, né? Porque ele já foi bloqueado no WhatsApp, mas aí vai para o e-mail, né? Então, 100 e-mails ela tem que responder. E aí, quando ela entra, então, com o pedido de medida protetiva, o que acontece? A alienação parental. Ela está fazendo isso porque ela é uma alienadora. Então, vejam que tem uma retórica muito pobre de construção do discurso da alienação parental. Ela é muito reducionista, ela é muito esvaziada. E quando eu digo reducionista e pobre, eu estou me referindo, na verdade, a uma visão maniqueísta e polarizada da problemática que se estabelece no contexto do litígio conjugal. Problemática esta que ela é de cunho social, cultural e histórico, em que pese o fato de, muitas vezes, esvaziarmos essa complexidade e colocarmos, então, um olhar psicológico, né? Pesquisas também vão apontar
Porque muitas vezes os juízes fazem uso, então, da noção de alienação parental pela rapidez com que se resolve a questão. Né? Se esvazia, então, aquele conflito parental da sua complexidade e é só dizer é ou não é alienação parental. Na verdade, é dizer se a mãe é ou não é alienadora. Né? E, em última análise, por essa lógica, eu poderia, então, dizer que todas as mães são alienadoras. Porque as mães, cumprindo a expectativa social do cuidado sobre os filhos, elas não vão aceitar, muitas vezes, a forma como esse homem-pai lida com a criança. A forma como esse homem-pai ele se isenta do cuidado, ele se isenta da divisão de responsabilidade. A gente também tem dados de pesquisa no Brasil e no exterior que vão apontar que as mães anseiam pela participação do homem-pai. Então, essa megera malvada, egoísta, instável, descontrolada, que é como é caracterizada a mãe alienadora, né? E me remete muito também assim, aquela personagem, né, da Malévola, né? Vocês veem como é que isso habita o imaginário social, né? Então, assim, essa imagem ela é empregada, então, para dizer aquela mãe é alienadora. E com isso, para fechar a minha fala, obviamente o que vai acontecer, esse homem-pai, ele é isento de qualquer responsabilidade ou de qualquer implicação da sua participação como um ator ativo no conflito parental. Se ela é alienadora, então ele é a vítima inocente e sofredora. E a essa mulher resta, então, o quê? Fazer terapia. Vai fazer terapia, porque o problema dela é terapia. E aí, majoritariamente, todos os laudos psicológicos vão indicar, então, para a mãe fazer terapia. Então, vejam, assim, a meu ver, é uma questão complexa, não tem solução fácil, né? Eu pesquiso o tema há muito tempo, né? Colegas são super críticos também, vão dizer sempre que eu sou pessimista, sou mesmo pessimista, não acredito que a lei da alienação parental, Mariana, não acredito que a lei da alienação parental ela vá ser revogada, não no Brasil, não nesse Brasil que a gente tem hoje, não vai ser revogada, porque ela responde a esse imaginário social, que percebe essa mãe como a única exclusiva culpada, ou a psicopata, ou a malévola, ou a vingativa, ou a egoísta, que não deixa, então, esse pai se aproximar. E ela faz isso só porque ela é má, tá? Ela é má, assim, o discurso nos processos é porque ela é má. E a gente se pergunta, mas por que ela faz isso? Normalmente foi a mulher que pediu a separação, né? Foi ela que pediu a separação e ela já pediu a guarda compartilhada, alimentos, assim, ela quer, então, vamos dividir as responsabilidades. Mas aí, na primeira crítica que ela tece, no primeiro choro do bebê, quando esse homem-pai vai buscar a criança e a criança resiste aí com ele, porque ele não tem tato com a criança, ele não incentiva, ele não seduz a criança para estar com ele, né? Ele quer que quando chegue a criança esteja lá de braços abertos, sorrindo e dizendo, papai, quero ir com você. Então, assim, acho que antes do dispositivo alienação parental, agora, né, eu que vou aqui no mundo dos sonhos, né? Assim, antes disso, acho que a gente precisaria, de fato, ter feito um trabalho, né, na sociedade, mediante, né, todos os atores do controle social, judiciário, né, os órgãos de categoria, para a gente entender, produzir entendimento sobre o que é a guarda compartilhada, o que é a simetria parental, qual a necessidade da gente ter essa divisão de cuidados na prática entre homens e mulheres no contexto da separação, discutir sobrecarga materna, discutir o adoecimento de mulheres mediante a conjugalidade. E isso, né? E aí eu super indico, obviamente, as pesquisas produzidas pela professora Valesca Zanello, da Federal de Brasília, para a gente entender gênero e saúde mental. Então, eu termino a minha fala rogando, né, a todos, então, necessário letramento de gênero, né? E também que a gente possa estabelecer mais encontros como esse, né, com diferentes perspectivas, né? Lamento que não tenha alguém aqui do serviço social também para a gente estar compartilhando nessas discussões. Infelizmente, o tempo não dá para a gente apresentar dados de pesquisas,
Mas quem quiser, depois me contacta lá pelo Instagram, que é meu nome, Analícia Martins. A gente continua a conversa também aqui no YouTube, né, no chat. Infelizmente eu vou ter que sair, mas vou dar uma olhadinha aqui, que der para eu responder antes de sair, estarei à disposição. Obrigada mais uma vez, pessoal. Muito obrigada, doutora Analícia. Vocês me escutam agora? Sim? Muito obrigada, doutora Analícia. Acho que a gente teve a oportunidade aqui de passar sobre diversos pontos, principalmente levando com seriedade necessária esse desafio que é tão grande, que é olhar para a alienação parental e para todas as repercussões que ela traz, especialmente quando a gente olha no contexto legislativo e no contexto de aplicação para o judiciário. Por conta do estendido do tempo, eu vou encerrar por aqui, mas eu não posso deixar de agradecer imensamente as palestrantes que toparam falar sobre esse tema, que trouxeram tão importantes contribuições, a todo mundo que acompanhou online esse webinário. A gente tem posicionamentos diversos e que permitem, de fato, ver a complexidade e dar a base para a gente construir, enquanto OAB, um posicionamento institucional sobre a alienação parental. Ainda assim, alguns pontos precisam muito fortemente ser destacados, principalmente porque eles parecem aparecer como consensos aqui nessas falas. O primeiro ponto, e que eu acho que guia a atuação de todas nós que estamos preocupados com infância e adolescência, a gente precisa ainda avançar muito em políticas públicas efetivas para garantir uma infância livre de violências. E para isso é necessário olhar para o contexto familiar, que reproduz imensamente violências, especialmente quando a gente olha para a questão de violência física, de violência sexual. Não tem como avançar se a gente não olhar para essa temática. Para além disso, e acho que a doutora Analícia foi muito feliz em trazer essa contribuição, que é para olhar para um fenômeno como a alienação parental, é necessário olhar para a estrutura na qual as famílias e as dinâmicas de relacionamento e de poder se inserem. E nesse sentido, é preciso falar com grande urgência sobre a partilha na função de cuidado, principalmente no contexto em que há uma sobrecarga feminina nesse exercício. Para além disso, isso está imensamente presente em todas as falas aqui, nós precisamos ver crianças e adolescentes como sujeitos de direitos do aqui e do agora, não o que eles vão vir a ser, não eles como objetos no meio de uma disputa familiar ou de uma disputa judicial, e muito menos como mini adultos. Tudo que eles trazem, seja no âmbito de depoimento, seja no âmbito da experiência que eles têm, precisa ser adequado à sua condição de desenvolvimento. Para além disso, é muito necessário assumir que, enquanto sociedade, enquanto operadoras e operadores do direito, enquanto qualquer contexto social em que a gente esteja, há uma tendência a produzir e reproduzir violência de gênero, seja nas nossas relações, seja no contexto judiciário. Então, a gente, de fato, precisa agir de maneira muito atenta a esse ponto e avançar no letramento de gênero. Nesse aspecto, quando a gente pensa em casos que envolvem crianças e adolescentes, é preciso formar tecnicamente profissionais para atuarem em disputas judiciais, sejam advogados, sejam juízes, sejam peritos do serviço social, eventualmente da psicologia. É necessário ter uma capacitação que olhe para essas especificidades da infância e adolescência. Eu sei que o tempo foi pouco para a gente passar por esse tema tão extenso e tão desafiador, mas eu gostaria de salientar que esse foi apenas um pequeno passo do nosso objetivo em contribuir com esse debate. Então, hoje a gente encerra esse webinar com uma primeira discussão para que possamos amadurecer no posicionamento e contribuir tecnicamente e também assumindo a responsabilidade social que a OAB tem e se posicionando perante esse importante debate. Muito obrigada às palestrantes e muito obrigada a todos aqueles que nos acompanharam online. Um forte abraço, boa noite e boa semana.